Olá, meu aluno, olá, minha aluna. É um prazer estar aqui de volta com vocês, tá? Vou fazer hoje uma discussão sobre termodinâmica. Então, no nosso encontro anterior, a gente discutiu um pouquinho sobre os gases perfeitos, tá? E aí a termodinâmica ela vai trazer algumas relações com gases, então por isso que ela vem logo em seguida, beleza? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre, né, as leis da termodinâmica e o que que acontece, né? Por que que isso é importante, tá? E aí a gente tem bastante conteúdo aqui que já é bem direcionado para o PISM de vocês, tá? O PISM ele costuma trazer questões desse trecho de conteúdo de termologia, né? Então fiquem atentos aí à discussão que a gente vai fazer hoje, porque é importante, né, que você tenha esse conhecimento, que você tenha esse manejo aí de forma tranquila, né, para conseguir tirar uma nota bacana aí nessa prova, beleza? Bom, a gente tem aqui, né? Primeiro a gente precisa pensar, né, o que que é a ideia de termodinâmica, né? Então, o que que a gente está querendo discutir aqui, o que que a gente está querendo trabalhar aqui, tá? Então, na termodinâmica, o que a gente está buscando no nosso trabalho é estudar, analisar, né? Analisar ou estudar aí transformações, tá? Mecânicas e térmicas. Por que eu coloquei e térmicas, tá? Porque eu posso ter transformações mecânicas para térmicas, eu posso ter transformações térmicas para mecânica, tá? E eu posso ter alguns outros tipos de transformações que a gente vai entender aqui, que a gente vai analisar. Mas em tese, né, o que a gente está analisando aí são as estruturas, são transformações. Então, né, quando a gente vai fazer uma abordagem, né, sobre, né, o conceito aqui, né, a ideia, a gente está estudando termodinâmica, ou seja, a gente está estudando a dinâmica, o movimento, né, o como as coisas andam, como as coisas funcionam, tá, da parte de temperatura, da parte térmica. Então, por isso que a gente tem uma relação aí, né, quando a gente vai fazer esse estudo termodinâmico, a gente está tentando entender as relações térmicas aí que a gente vai ter em diversas situações, em diversos contextos, tá? Bom, e aí eu vou pensar, né, como a gente, né, eu coloquei aqui a principal, que é mecânicas intérmicas, vamos pensar em, por exemplo, um projétil de uma arma, tá? Então eu não vou conseguir desenhar uma boa arma aqui, né? É claro que não, tá? Mas a gente aqui lançou um projétil, tá? E ele foi parar numa estrutura de madeira. Então esse projétil, né, ele entrou aqui. E se você for lá e pegar esse projétil, você vai perceber que ele está quente. Tá? Então ele está quente. Então o que, que significa isso? A gente teve uma transformação de uma energia mecânica, tá? Nesse caso a gente pode inclusive chamar ela de cinética, né? Junto com outras, claro, junto com outras, né? Porque lembra que mecânica é a que envolve os três grupos: cinética, gravitacional, né? Gravitacional elástica, gravitacional potencial gravitacional. Então a gente tem aí essas relações, e numa bala, por exemplo, a gente está analisando principalmente a velocidade dela, né? Então seria uma energia cinética. E essa energia cinética está se transformando em energia térmica, porque quando você vai pegar essa bala, né? Quando você vai pegar esse projétil, você tem ali um aquecimento dessa bala. Então, ou seja, essa energia mecânica, né? Ela se tornou uma energia térmica. Então a gente vai ter ali uma situação em que a gente tem uma energia cinética, né, no caso, uma energia mecânica, no caso cinética, que está sendo convertida em energia térmica, beleza? E aí o que, que a gente vai focar aqui no nosso estudo, tá? O que a gente vai focar aqui no nosso estudo vai ser a termodinâmica, tá? A termodinâmica direcionada, a termodinâmica aplicada a gases perfeitos. Então, você entendeu aí qual é o conceito, qual que é a ideia da termodinâmica, tá? E aí agora a gente vai colocar ela dentro de gases perfeitos, ou seja, dentro das estruturas que a gente estava discutindo aí na semana passada, beleza? Então a gente vai discutir aí essa questão dos gases perfeitos, tá? E aí a gente tem três características que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então vamos uma de cada vez, que elas vão nortear o nosso estudo, né, daqui para frente. Tá? Deixa eu subir aqui. Bom, então a gente tem mais o que, né? A gente vai ter aqui
eu ver se eu consigo fazer menorzinho, né? Acho que fica mais agradável, né? A gente vai ter a primeira aqui, que seria a nossa energia interna, tá? E aí a energia interna a gente trouxe na semana passada com uma representação U, né? E aí a gente vai tratar ela de duas formas aqui. A primeira, né, que é U é 3 meios de nRT, que eu também tratei no finalzinho da aula passada, e aí a gente está retomando aqui, né? E a gente pode dizer também que o PV é igual a nRT. Isso aqui a gente discutiu semana passada, que é a lei ali de, né, que a gente tem uma relação entre pressão, volume, temperatura, né, a constante e o número de mols. Então a gente pode dizer que nRT também é igual a PV. Então eu também posso dizer que isso aqui é 3 meios de PV, tá? Essa é uma relação que eu posso fazer, que eu posso trabalhar. Mas aí essa relação eu vou usar mais para frente. O que é a nossa energia interna, né? Essa energia interna é a energia interna de um gás. Então, se a gente tem um gás, né, comprimido ali dentro de um espaço, ele vai ter uma energia interna, que é a energia de agitação das partículas, a energia da ligação covalente ou da própria conexão entre os elétrons e o seu núcleo. Então, a gente tem ali um conjunto energético, né, que representa esse gás. Então, esse gás que está ali, esse gás perfeito que está ali, ele vai ter uma energia interna, tá? Só que aí a gente vai começar a analisar processos de mudança. Tá? Um processo que a gente sai de um nível de energia interna para outro nível de energia interna. Então, quando a gente vai fazer essa mudança, né, quando a gente vai fazer uma mudança de energia interna, então a gente pode destacar aqui uma variação de energia interna. E aí uma variação de energia interna, ela seria a energia final interna menos a energia inicial. Ou seja, a gente teria aqui 3 meios de nRT final menos 3 meios de nRT inicial. Só que o N e o R, eles não modificaram, né? O R ele é uma constante e o N ele é o número de mols. Então, se a gente está fazendo uma mudança de uma energia interna dentro de uma estrutura, a gente entende que a gente não está inserindo nenhuma molécula adicional, a gente não está retirando nenhuma molécula. Então, o N aqui ele não vai mudar, né, de uma situação para outra. A única coisa que vai mudar é a temperatura. Então, se a única coisa que vai mudar é a temperatura, eu posso colocar o restante em evidência e dizer que a gente teria 3 meios de NR vezes ATF menos ATI. Só que isso aqui não é simplesmente uma variação de temperatura. Então, eu posso dizer que o meu ΔU, né, ele vai ser igual a 3 meios de NR ΔT. Tá? Então, a gente vai ter que o nosso delta, a nossa variação de energia interna, ela vai ser 3 meios de NR ΔT. Tá? Então, se a gente tem essa relação, né, se a gente tem esse trabalho, esse entendimento, né, a gente consegue aí fazer entender que aconteceu uma variação de energia interna e essa variação ela depende diretamente da variação de temperatura daquele gás perfeito que a gente está trabalhando, beleza? E aí a gente entra em outra ideia, né, importante aqui para o nosso conceito, é que se eu estou fazendo aquecimento, então TF é maior do que TI, certo? Então o nosso ΔT ele é maior do que zero. Se o nosso ΔT é maior do que zero, o nosso ΔU também vai ser maior do que zero. E se eu estiver fazendo um resfriamento? Se eu estiver fazendo um resfriamento, então o TF é menor do que o TI. A temperatura que a gente está chegando é menor do que a que a gente saiu, né? Então o nosso ΔT ele vai ser negativo e, por consequência, a nossa variação de energia interna também vai ser negativa, beleza? Então a gente tem aí a nossa energia interna e o nosso entendimento com relação a aquecimento e o nosso entendimento com relação a resfriamento, tá? Eu não sei se eu estava escondendo o resfriamento, então ele está aí na parte de cima agora para você. Bom, a gente agora tem o segundo elemento que a gente vai analisar, que é o nosso trabalho, tá? Então, quando, né, a gente está realizando trabalho, né, o que significa o trabalho? O trabalho, ele é a execução de uma tarefa. Então, a gente vai ter uma força aplicada, né? A gente vai ter uma atuação, tá? E esse gás, ele vai, né, realizar ou sofrer uma força. Então,
o trabalho, né, ele está diretamente relacionado à execução de uma força. Então, vamos voltar aqui primeiro na ideia de que trabalho é força vezes deslocamento. A gente vai reutilizar essa equação daqui a pouco também. Mas eu vou precisar dela aqui para você entender o seguinte, né? O nosso trabalho, ele depende de uma força realizada e de um deslocamento feito, tá? Então, pensa aqui comigo. Se eu tenho, por exemplo, um gás dentro de um êmbolo, né? Aqui eu tenho um êmbolo, tá? E aí aqui eu tenho gás. E aí aqui eu vou ter uma divisória, ou seja, uma separação. E aí aqui dentro eu vou ter o gás, né? Eu vou ter o gás aqui dentro dessa estrutura aqui de baixo, tá? Então, eu vou ter esse gás fluindo ali, tá? E aí esse gás, ele tá numa quantidade, né? Que ele está executando uma força nesse êmbolo, ele por si só. Então ele está executando aqui, olha, uma força nesse êmbolo. E aí esse êmbolo, ele vai se deslocar, ó. Ele vai se deslocar uma distância d e ele vai vir para uma nova posição, tá? Então, ou seja, esse gás, ele realizou um trabalho. Então eu tenho uma força aplicada, né? E eu tenho uma distância deslocada. Tá? Então, se eu tenho esses dois quesitos, eu posso dizer que esse gás ele realizou um trabalho. Tá? E aí eu também posso fazer uma força externa sobre o gás. Ou então o próprio gás, né, ele está sofrendo uma redução ali, né, ele está sofrendo um processo, e a gente vai ter uma redução, né, uma diminuição desse êmbolo aí, né, um apertamento do gás aí nesse êmbolo. Então, se isso acontece, né, se a gente tem um fenômeno nesse sentido, a gente vai ter que o gás ele está sofrendo um trabalho sobre ele, tá? Porque a gente vai ter um deslocamento e vai ter uma força aplicada sobre, né, o nosso gás. Então, quando ele está exercendo a força, ou seja, nessa primeira situação que a gente tinha discutido, né, a do gás, então eu vou colocar aqui, ó, gás exercendo, perdão, eu não sei se o desenho você conseguiu ver, né, porque eu esqueço que meu vídeo está aqui embaixo da tela, né, sempre esqueço desse detalhe. Gás exercendo, né, a força, né, ou seja, exercendo, né, realizando o trabalho, eu acho que é melhor, né? Gás realizando o trabalho, né? E aí a gente vai ter um deslocamento do êmbolo para cima, a gente vai dizer que o trabalho do gás, ele é maior do que zero, ou seja, ele é positivo, tá? E aí ele também pode estar sofrendo o trabalho, né? Ou seja, o êmbolo está pesando sobre ele, né? Então a força está no sentido para baixo, né? Então eu vou colocar aqui força para baixo e no de cima eu vou colocar força para cima. E aí nessa segunda situação a gente teria o trabalho do gás menor do que zero. Então toda vez que o gás está sofrendo um trabalho sobre ele, a gente vai ter um trabalho negativo, beleza? Bom, então, né, aí eu posso até colocar de outra forma, tá? Acho que vai ficar melhor para você. Ó, na expansão, o trabalho do gás é positivo, né? Na compressão, o trabalho do gás é negativo. Talvez dessa forma, né? Que a gente está expandindo o gás e a gente está comprimindo o gás, talvez fique um pouco mais claro e fique um pouco mais fácil de acompanhar a ideia aí, né? Dessa questão do trabalho, tá? Bom, e aí agora a gente tem um terceiro, né? Então, olha só, perceba que nenhum desses três, tá? Nem o terceiro, que é o nosso calor, nenhum dos três é novidade para você. Tá? A gente já trabalhou com energia interna na semana passada. Tá? A gente já trabalhou né, vocês já entenderam, já sabiam o conceito de trabalho ali no primeiro ano. Tá? E agora esse conceito de calor a gente tem trabalhado desde o início da termologia. Então eu vou trazê-lo aqui novamente. Né? Então, a gente discute o quê? Que, lembrando que calor é energia térmica em trânsito, né? Então a gente vai ter aqui uma energia térmica fluindo, né, em trânsito. Tá? Então a gente tem um calor que seria uma energia térmica em trânsito. Tá? E a gente vai ter uma estrutura que vai receber calor ou vai doar calor. Então quem, né, calor recebido, a gente vai dar como Q maior do que zero, tá? E calor cedido, a gente vai dar como Q menor que zero. Tem novidade aqui? Nenhuma, né? A gente já trabalhou com isso também.
A gente já trabalhou com essa ideia de que calor recebido ele vai ser maior do que zero e calor cedido ele vai ser menor do que zero. Então, aquele que está perdendo o calor, ele vai ter um calor negativo, né? A gente vai entender que ele está perdendo, então a gente convenciona que esse calor seria negativo. E quem está recebendo calor, a gente vai fazer um entendimento que este calor recebido, ele vai ser positivo, beleza? Então a gente revisou, ó, esses 3 pontos que já haviam sido discutidos, mas aqui um pouco mais dentro do nosso conceito, né? Que é a termodinâmica de gases perfeitos. E aí agora a gente vai para a lei zero, tá? A lei zero da termodinâmica. Então, vamos trabalhar com algumas questões aqui. Então, vamos lá. Lei zero da termodinâmica, tá? E o que diz, né, essa lei zero da termodinâmica? Essa lei zero da termodinâmica, ela faz relação com um conceito que vocês já têm, tá? Que é o conceito de equilíbrio térmico. Gente, vamos lembrar, o que é o conceito de equilíbrio térmico? Significa o quê? Que não há troca de calor. Ninguém recebe calor, ninguém dá calor, entendeu? Ninguém. Por quê? Tá todo mundo feliz, tá todo mundo em equilíbrio. Então a gente tem que a temperatura de um elemento é igual à temperatura do outro elemento. Então mesmo que a gente está juntando várias coisas e tudo mais, tá todo mundo na mesma temperatura, ninguém tá querendo ceder calor para ninguém, ninguém tá querendo receber calor de ninguém. Então assim, tá tudo certo. Estamos em equilíbrio térmico nessa situação. Então a lei zero, ela fala desse equilíbrio térmico, que quando ninguém está doando, ninguém está recebendo calor, a gente tem uma temperatura igual entre todos os elementos, beleza? A gente só vai ter transferência de calor se a gente tiver uma diferença, né? Um grado ali de temperatura entre as duas situações, tá? Bom, então vamos, né? Já que essa é a lei zero, né? Então vamos para a primeira lei. Então, a primeira lei da termodinâmica. Tá, meu M e o meu N aqui, né, são peças difíceis de serem diferenciadas aqui. Mas sigamos na luta, né? Então vamos lá, primeira lei na termodinâmica, tá? Então a gente vai ter uma discussão aqui da primeira lei da termodinâmica. Bom, quando a gente discute aqui a primeira lei da termodinâmica, tá? A gente vai trazer um princípio que a gente pode chamar de princípio da conservação de energia. Ah, mas tio, eu já conheço isso aí, ó. Já conheço esse trem de cabo a rabo, de ponta a ponta, tá? Sim, você já conhece, tá? Por que você já conhece? Né? Lembra que no primeiro ano você fez um trem lá que você falava assim, gente, o carrinho tá andando e ele depois cai de um prédio. Então a gente tem uma transformação de uma energia cinética numa energia potencial, ou de uma potencial numa energia cinética, do carrinho que está voando, está caindo e depois está ganhando velocidade. Então a gente tem um princípio que a gente chama de conservação. Então nada é perdido no processo, né? Tudo é transformado. Então a gente vai ter a manutenção energética daquele equipamento, daquela estrutura que a gente tem, tá? Só que ao longo do tempo essa energia ela pode modificar. Então a gente pode ter uma energia de um tipo no início do processo, a gente pode ter uma energia de um segundo tipo no final do processo, tá? Então a gente pode ter mudanças de energia, mas a gente vai ter uma conservação geral energética, ou seja, a quantidade de energia que eu tenho no início é igual à quantidade de energia que eu tenho no final. Então eu vou ter uma conservação energética por mais, né, que a gente tem aí, né, uma situação de mudança energética. Então a gente vai ter uma conservação, mesmo que que haja uma mudança de formato dessa energia, tá? Então essa é a ideia da conservação de energia, e desculpa por ter falado isso 4, 5 vezes aqui, né, para fixar, mas tudo bem, sigamos a vida. Vamos lá, fórmula que a gente precisa para isso aqui e como que a gente define esse trem, né? A gente vai fazer uma relação entre as 3 variáveis que a gente estava discutindo agora há pouco, tá? E o que quer dizer isso, tá? Quer dizer o quê? Que a gente tem uma relação entre a energia interna, entre o calor e entre o trabalho realizado pelo gás. E o que significa isso em pormenores aqui, né? Por que eu estou fazendo uma relação desse tipo, tá? Perceba que a gente vai ter, né, uma mudança aqui de energia interna de acordo com as condições que acontecerem com o nosso gás. Então, se o nosso gás ele ganha calor, né, ele perde calor,
né? Se o nosso gás ele realiza um trabalho, se ele sofre um trabalho, a energia interna do nosso gás ela vai modificar. Tá? E a gente consegue relacionar isso, tá? A gente consegue relacionar essas duas coisas. Você também pode colocar o trabalho para o lado esquerdo, e aí você teria que a energia interna mais o trabalho é o calor envolvido. Então você pode dizer que o somatório entre essa mudança de energia interna, entre essa agitação das moléculas, mais o trabalho que essas moléculas realizam, mais a ação que elas fazem ou, né, sofrem, a gente vai ter o calor todo que foi envolvido nesse processo. Ou seja, o que, que você forneceu de calor? O que, que você tirou de calor daquela estrutura, tá? Então você pode usar essa fórmula nesse primeiro formato, mas eu também vou escrever aqui para você no segundo formato. Então você pode usar ela desse jeito aqui também, ou seja, variação de energia interna mais o trabalho realizado pelo gás, ele vai ser igual ao nosso quê? Ao nosso calor cedido, recebido, né? Da forma que a gente estiver trabalhando ali, beleza? Então a gente tem essa relação, e essa relação ela traz para a gente um princípio de conservação da energia para os nossos gases perfeitos. Tá? Então a gente vai fazer processos aqui com eles e vai buscar que eles obedeçam essa equação, essa ideia. Tá? Lembrete básico aqui, né? Todos eles a gente pode trabalhar com Joule, tá? Ou caloria. Então, todos eles a gente pode trabalhar com Joule ou caloria, tá? E lembrando que uma caloria é igual a 4,18 joules, tá? Deixa eu até conferir isso. 4,186 joules, né? A gente coloca até mais uma casa aqui, já que tem anotado aqui para mim. Então, uma caloria, né, é igual a 4,186 joules, beleza? Bom, tá bom, tio, né? Temos aí a primeira lei da termodinâmica, né? E a primeira lei da termodinâmica, já vou reescrever aqui mais uma vez, ela é Q menos o trabalho do gás, né? Então já escrevi 3 vezes para ficar aí firme na cabeça. Então a gente tem essa relação linda e maravilhosa. E aí a partir dessa relação linda e maravilhosa, a gente vai detalhar aqui algumas questões. Então vamos detalhar algumas questões aqui. Se a gente quiser fazer uma transformação, mas uma transformação isotérmica. Uai, o que significa isso? Que rolê é esse, né? A gente já trabalhou com isso, a gente já discutiu isso, mas vamos lá, vamos fazer um replay aqui, um review, né? Um review. O que é um iso? Igual, tá? E térmica, temperatura. Olha que beleza. Então, ou seja, uma transformação isotérmica é uma transformação na qual não há uma mudança de temperatura, ou seja, ela mantém a mesma temperatura do início ao final do processo, tá? Então eu vou colocar aqui sem mudança de temperatura, beleza? Então a gente tem um processo aqui em que não há mudança de temperatura, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Não temos a mudança de temperatura. E a gente sabe, né, que ΔU é igual a Q menos o trabalho do gás. Só que eu sei de mais um detalhe. Eu sei que o ΔU ele é 3 meios de NR ΔT. Uai, mas se não há uma mudança de temperatura, quanto que vale esse ΔT? Zero. Zero, zero, zero. Porque não há mudança de temperatura, então a temperatura final é igual à temperatura inicial. Então se a gente tem uma variação de temperatura nula, isso significa que ela vai anular toda essa equação e a gente vai ter uma mudança de energia interna igual a zero. Então, na transformação isotérmica, o que acontece? A gente vai ter o ΔU como zero, então a gente pode dizer que o Q é igual ao trabalho realizado pelo gás. Tá? Então, a gente vai ter essa relação direta em transformações isotérmicas, tá? Então, isotérmicas, a gente vai ter esse tipo de relação aqui, tá? Bom, parte 2, então. Vamos lá. E se eu tiver uma transformação isométrica? Lembrando, né, que a transformação isométrica é a de volume constante, tá? Volume constante. Né? Mantém o mesmo volume. E ela também pode ser chamada de isovolumétrica e ela também pode ser chamada de isocórica. Tá? Todas elas fazem relação à mesma transformação, que é a transformação
que eu estou nomeando aqui como isométrica, tá? Mas ela também tem esses outros dois nomes equivalentes. Bom, se a gente tem uma mudança volumétrica, um volume constante, isso aqui vai fazer diferença para a gente em um dos critérios. Vamos retomar alguns pontos aqui. Vamos lá. A gente tem lá o nosso êmbolo lindo, maravilhoso, né, que a gente estava trabalhando, né? E a gente tem um gás aqui na parte de baixo e tudo mais. Se a gente está fazendo uma transformação isométrica, a gente não vai ter mudança do volume que o gás ocupa, certo? Então, o êmbolo aqui, ó, ele não vai modificar, ele vai ficar preso onde ele está. Só que o meu trabalho, ele não é força vezes o deslocamento, e é justamente esse deslocamento de êmbolo, né? Então quer dizer que o nosso trabalho vai ser nulo. Eu falei justamente um deslocamento de êmbolo como se fosse a única aplicação que existe, né, para colocar os gases dentro, tá? Não é a única aplicação que existe, tá? Isso é só um recurso que eu estou usando para que você consiga visualizar com mais facilidade que quando não há uma mudança de volume, não há um trabalho realizado, tá? Mas eu posso, né? Eu posso aproveitar aqui esse adendo e dizer uma outra coisa para você. Eu não posso dizer que pressão é força sobre área, né? E eu posso dizer que esse gás aqui, nada mais, nada menos, ele está oferecendo uma pressão sobre o nosso êmbolo, certo? Então, a força, né, aqui, ela pode ser dada pela pressão vezes a área do êmbolo, ou de uma estrutura similar, ou do que a gente estiver trabalhando aí, né, beleza? Só que ele vai fazer, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir essa força dentro do nosso trabalho. Ele vai ficar pressão vezes área vezes o deslocamento, né, que já estava na fórmula aqui. Só que essa área vezes o deslocamento, perceba que eu estou deslocando esse D. Ou nesse caso que é isovolumétrica, eu não estou deslocando, mas em situações normais eu deslocaria um D. Só que área vezes a altura de um cilindro como esse não seria o volume? Então a nossa transformação aqui ela é P vezes o V, tá? Eu também posso usar essa relação para o nosso trabalho. Então, se eu estou, né, fazendo, né, como nesse caso aqui a gente está falando de uma variação de volume, né, porque a área vezes o D ele seria o deslocamento, né, a mudança de volume, não necessariamente o volume todo, né? Então, se eu estou falando aqui de P vezes ΔV e eu estou fazendo uma transformação a volume constante, eu também consigo fazer a mesma inferência que o nosso trabalho é zero, tá? Então, eu mostrei de dois caminhos, tá? Os dois eu usei o êmbolo, tá? Mas você pode estender esse raciocínio para outras situações, tá? Se não há variação de volume, não há realização de trabalho, né? Porque o trabalho ele vai estar vinculado com um deslocamento. Então, se a gente não tem uma variação volumétrica, a gente não vai ter um deslocamento, então não teremos trabalho. Então, se a gente não tem trabalho, a gente vai voltar para a primeira lei da termodinâmica e zerar o trabalho. Então, a gente vai dizer que o ΔU é igual a Q. Né? Então a gente pode dizer que ΔU é igual a Q em transformação isométrica. Tá? Então, na situação da transformação isométrica, a gente tem ΔU igual a Q. Tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da transformação isobárica. A transformação isobárica é uma transformação que se dá com pressão constante. Isso aí a gente já tinha discutido, a gente já tinha trabalhado, então é uma transformação a pressão constante. E voltando aí à primeira lei da termodinâmica, a gente tem que a variação da energia interna é igual ao calor recebido ou cedido, menos o trabalho realizado pelo gás, beleza? A gente sabe também que o nosso ΔU ele é 3 meios de nR ΔT, né? A gente já discutiu sobre isso, tá? E a gente sabe que o nosso trabalho do gás também, ele pode ser dado por força vezes deslocamento, mas ele também pode ser dado por pressão vezes área vezes deslocamento, ou ainda por pressão vezes a variação de volume, tá? Então, o nosso trabalho do gás ele pode ser dado pela pressão vezes a variação de volume, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou simplesmente fazer uma analogia, tá? Para auxiliar em questões, tá? A gente continua usando esse daqui porque nenhum deles é anulado, né, com relação à pressão constante, tá? Porém, eu posso dizer o seguinte, né? A gente sabe, então, como a gente tem uma transformação, né, isobárica, ou seja, a pressão constante, a gente pode fazer verdade nessa relação aqui.
porque a gente sabe que PV é igual a nRT, certo? Então eu estou exportando, se eu estou variando a temperatura, para uma variação de volume. Como a pressão é constante, então o P fica constante ali. Então eu posso dizer que o nosso trabalho do gás, além dele ser P vezes ΔV, ele também pode ser dado por NR vezes ΔT. Tá? Então isso seria uma outra forma de ponderar aí o nosso trabalho do gás, tá? Então é só uma dica extra aí para vocês, né? Mas a equação aqui geral a gente usa para pressão constante, lembrando, né, que na pressão constante você vai ter uma pressão fixa de um ponto para outro. Bom, a gente tem uma outra transformação também, que é a transformação adiabática. Transformação adiabática. Tá? Então a gente tem uma transformação adiabática e ela acontece o quê? Sem troca de calor, tá? Então a adiabática é uma troca, né? É uma mudança de estados, é uma transformação que ocorre sem troca de calor. Isso significa o quê? Que o Q é igual a zero. Então se a gente tem uma lei da termodinâmica, né, que fala que o ΔU ele vai ser o Q menos o trabalho realizado pelo gás, a gente pode anular o Q e pode dizer que o nosso ΔU vai ser igual a menos o trabalho realizado pelo gás, tá? Então a gente teria aí a nossa transformação adiabática, tá? Bom, a gente tem agora, né, uma transformação que a gente pode chamar de transformação aberta. E aí essa transformação aberta ela vai seguir critérios um pouquinho diferentes, né? E a gente vai analisar ela normalmente mais graficamente, porque a gente vai ter uma variação de pressão e uma variação de volume proporcional ali, né, e direcionada. Então a gente vai, por exemplo, ter isso daqui, ó. A gente tem um gráfico de pressão I por volume, tá? E a gente vai ter uma mudança, né, de um estado A para um estado B, tá? E a gente vai ter aqui uma variação, olha, de uma pressão, tá? E uma variação também de um volume. Só que a gente sabe, né? A gente já fez essa discussão prévia aqui, né? Que a gente tem que o trabalho do gás, ele pode ser dado, né? Por P vezes ΔV, né? Só que quando a gente tem uma transformação, né, de pressão constante, né? Quando a gente não tem uma transformação de pressão constante, né, o que eu posso dizer? ΔP vezes ΔV. Seria uma aproximação aí que eu posso fazer, né, com relação quando a gente tenta trabalhar mais ou menos dessa forma. Só que aí eu vou fazer uma analogia aqui para que facilite um pouquinho o seu entendimento, que seria, olha, se eu estou pegando uma faixa de volume, né, e uma faixa de pressão, né? Ou seja, eu estou pegando uma faixa de pressão aqui, estou pegando uma faixa de volume aqui. Se eu calcular essa área aqui, eu não vou ter o nosso trabalho, tá? Então, essa área sob a curva, ou seja, abaixo da curva, até o eixo do volume, ela é o nosso trabalho do gás, tá? Então, se eu tenho um gráfico de uma transformação aberta, né? De uma transformação que possa ocorrer com mudança de pressão, com mudança de volume, com mudança de temperatura, sem alguns critérios bem amarrados, vamos dizer, uma transformação geral, uma transformação genérica. Então a gente vai ter que esse trabalho do gás ele vai ser a área sob a curva, beleza? Bom, então se a gente tem que esse trabalho do gás aí é a área ali em cima, aí a gente tem que criar alguns critérios aqui importantes, tá? Se o nosso trabalho ele for realizado, né? Então eu tenho aqui a nossa curva, tá? E o nosso trabalho for realizado de um ponto A para um ponto B, né? E a gente está vendo aí um processo de expansão, ou seja, de aumento de volume, a gente vai ter um trabalho maior do que zero. E se a gente estiver vendo ao contrário, né? Ou seja, um fluxo aqui que provoca uma redução de volume, né? Ou seja, a gente está indo de um A para um B aqui, né? E a gente está provocando aqui uma redução de volume. Perceba que o volume ele reduz, tá? Por mais que essa pressão aqui nesse exemplo ela aumente, o nosso volume ele reduz de um patamar maior para um patamar menor. Então o trabalho aqui ele vai ser menor do que zero, tá? E a gente tem uma terceira situação que vai ser, a gente tem um gráfico volume por pressão,
tá? E a gente tem uma variação de pressão sem uma variação de volume. Isso daqui é uma transformação isométrica, isocórica, isovolumétrica. São três sinônimos, lembra? Três sinônimos para aquela transformação em que não há variação de volume. Se não há variação de volume, o nosso trabalho é nulo, beleza? Bom, e aí a gente tem mais um gráfico importante nessa discussão aqui, que é este daqui, tá? Quando a gente tem ciclos, tá? Eles podem ser ciclos de trabalho aqui, né? Então a gente tem um ciclo, tá? E a gente vai ter o quê? Que a nossa, né, a nossa situação aqui, o nosso gráfico, ele vai transitar entre situações, tá? Então ele pode ir de A para B e ele pode ser reversível ou não, né? Ficar estancado em B ou retornar para A e tudo. Mas se a gente está falando de um ciclo, a gente está falando de algo reversível, certo? Né? Porque nem toda transformação ela pode ser reversível, beleza? Só que essa daqui ela tem que ser, porque ela vai de A para B, mas ela também vai de B para A. Então ela acontece em forma de ciclo. E aí se eu quero encontrar o trabalho desse ciclo, né? Eu vou simplesmente calcular esta área aqui. Então vai ser a área interna desse ciclo. E aí você vai pensar comigo, mas de onde que você tirou isso, tio? Olha só. Quando você faz a área do trabalho do primeira curva, você vai achar essa daqui, beleza? Quando você faz a área do trabalho da área da segunda curva, você vai achar essa daqui. Só que o trabalho, foi executado, porque quando a gente tem um crescimento de volume ele é positivo, quando a gente tem um decrescimento de volume ele é negativo, tá? Então vai ser um menos o outro, né? Porque um vai ficar negativo e o outro vai ficar positivo. Então na hora que eu somar esses dois trabalhos, eles vão se cancelar. Então por isso que é a área comum dos dois, tá? Por isso que a área comum ela é dada pelo trabalho. Então você pode calcular a área comum, tá? Ou você pode calcular os dois trabalhos separados e somar os dois, né? E um vai ser negativo e o outro vai ser positivo. Tanto faz. Mas muitas vezes você não tem todos os recursos, então você pode calcular só a área interna. E aí você vai lembrar de um critério importante que é o quê? Se ele tiver em sentido, né? Se o ciclo tiver em sentido horário, o nosso trabalho ele vai ser positivo. Se ele tiver em sentido anti-horário, o nosso trabalho ele vai ser negativo. De onde você tirou isso, né? Perceba que esse daqui ele está no sentido anti-horário, tá? Ele está no sentido anti-horário aqui. Você consegue ver que ela seria negativa? Bom, olha, vamos fazer aqui o passo a passo. Eu vou olhar de A para B. De A para B eu tenho um crescimento de volume, certo? Então, de A para B, eu vou ter um trabalho maior do que zero, porque quando a gente tem crescimento de volume, a gente tem um trabalho maior do que zero. E ele vai ocupar essa região aqui. Quando eu vou de B para A, ele vai fazer, olha, de B para A, ele vai fazer uma redução de volume. Então, a gente vai ter o quê? Um trabalho menor do que zero. Só que a área sob essa segunda parte não é maior, então quem vai prevalecer vai ser o negativo. Então, ou seja, sentido anti-horário, a gente vai ter trabalho negativo. Se a gente inverter tudo, a gente vai ter um trabalho positivo, né? Se for no sentido horário. Então, você vai lembrar desse critério aí, anti-horário, né? Negativo, trabalho negativo, horário, trabalho positivo. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de enfoque, tá? E a gente vai discutir um pouquinho sobre calores específicos dos gases perfeitos. Então, quando a gente tem, né, uma transformação isométrica, a gente viu lá que o QV fica igual ao ΔU de V. Então a gente tem ali uma transformação isométrica, ou seja, de mesmo volume. Então a gente não tem trabalho, né? Por isso que a expressão fica desse jeito. E a gente viu na isobárica que a gente vai ter Q igual a ΔP mais ΔU, né? Então é a mesma condição que a gente tinha antes, né? Eu posso até, né, colocar mais ou melhor da forma como a gente estava discutindo antes, que é o ΔU de P, né? É igual a... Vamos voltar aqui para eu não errar, porque eu sou péssimo. Q menos o trabalho, então o ΔU, ele vai ser o Q de P menos o trabalho do gás, tá? E aí eu vou colocar, ao invés de eu colocar do gás, eu vou colocar trabalho em P, tá? Pra gente mostrar aqui que é a pressão constante. Só que aí a gente tem uma situação nova aqui, tá? Eu vou até apagar aqui pra gente melhorar a nossa discussão, tá? A discussão nova é quando a gente junta essas duas coisas, tá? Então a gente vai ter volume constante mais pressão constante, tá? Então a gente vai ter as duas condições simultâneas, a mesma pressão e o mesmo volume. Só que a gente sabe que o ΔU ele é NR ΔT, tá?
E a gente está fazendo uma mudança de pressão e volume constantes com uma variação de temperatura específica lá, né, do exercício, da questão, da análise, né, etc. Então, eu posso dizer que, já que é o mesmo processo de transformação, eu posso dizer que o ΔU de V ele é igual ao ΔU de P, né? Por quê? A gente não tem nem pressão nem volume aqui, entendeu? A gente só tem uma variação de temperatura, né? E essa transformação está em conjunto, a volume, pressão constante. Então a gente não vai ter uma inferência e uma mudança aqui de variação de energia interna. Então, dos dois jeitos, ela vai ser a mesma coisa. Então, se ela vai ser a mesma coisa, eu não posso igualar o outro lado daqui da equação aqui. Então, eu não posso dizer que o nosso QV é igual a QP menos o trabalho. Então, eu posso dizer que o QV ele é igual ao QP menos o trabalho em P. Tá? Então, se eu posso dizer isso, eu também posso dizer que o trabalho, a pressão constante, tá? Ele vai ser igual ao QP, ou seja, a quantidade de calor a pressão constante, menos o QV, quantidade de calor a volume constante. Então, a gente tem uma relação quando essa transformação ela ocorre simultaneamente, tá? E a gente consegue fazer essa relação funcionar, tá? E aí o trabalho, né? A gente tem... e aí nesse trabalho a gente vai ter o quê? Que CP vai ser maior do que CV. Quem é CP, quem é CV? Lembra que a quantidade de calor é MC delta θ. Então, ou seja, o coeficiente específico associado à pressão constante, tá? E o coeficiente específico associado a volume constante. Aí você vai falar, mas primeiro você juntou volume e pressão constante, depois você separou o volume e a pressão constante? Sim e não, tá? Então a gente está fazendo uma análise aqui, né? E aí a gente tem a isométrica e a isobárica. Tá? E aí, se a gente tem esses processos, que são a volume constante e a pressão constante, veja que eles não têm uma relação ou uma preocupação direta com a temperatura. Então, por isso que a gente está entendendo que a transformação de energia interna é a mesma para os dois. Tá? E aí, uma vez que a gente faz essa associação, a gente chega nessa relação entre uma transformação, um trabalho realizado a pressão constante, um calor a pressão constante e um calor a volume constante. E a gente consegue chegar que o CP seria maior do que o CV, né? Para garantir ali o nosso trabalho positivo, tá? E aí agora a gente tem mais um pedacinho, mais dois pedacinhos. E aí a gente vai discutir agora sobre máquinas térmicas, tá? E aí, o que são máquinas térmicas, tá? São instrumentos, né, em que a gente vai ter aí uma mudança de temperatura, uma realização de trabalho. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é converter energia térmica, tá, em energia mecânica. Então, agora a gente está tratando mais do processo inverso, né? A gente falou primeiro lá da mecânica em térmica, né? Agora a gente vai falar de uma térmica em energia mecânica. E aí a gente vai chamar isso de máquina térmica, tá? E a máquina térmica ela é composta da seguinte forma: a gente tem uma fonte quente, tá? Então, fonte quente, tá? E essa fonte quente, ela cede calor e ela está a uma temperatura TA mais alta, tá? E a gente tem também uma fonte fria, tá? E essa fonte fria, ela vai receber, né, calor da máquina térmica. Então, a gente vai ter aqui um TB e aí a gente vai dizer que o TA é maior do que o TB, né? Ou seja, a temperatura da máquina quente é maior do que a temperatura da máquina fria, beleza? Então a gente vai ter essa relação, só que essa máquina térmica, quando ela faz essa diferenciação entre a fonte quente e a fonte fria, aqui no meio do processo ela realiza trabalho. Então a gente vai ter uma fonte quente, né? A uma temperatura mais alta, ele passa pela máquina térmica, a gente tem a realização de trabalho, tá? E ele vai para uma fonte fria, tá? E como que, né, a gente calcula, né, o trabalho realizado? O trabalho realizado ele é dado pelo módulo de QA, ou seja, pela quantidade de calor fornecida pela fonte quente, menos o módulo de QB, ou seja, a quantidade de calor recebida pela fonte fria, beleza? Então, é uma diferença entre os módulos aí. Se a gente for dizer, né, for entender sobre rendimento, tá? Se a gente for discutir sobre rendimento, a gente vai ter o quê? Trabalho sobre
a fonte quente, né? Não é a fonte quente que está cedendo o calor originário aqui para gente, não é ela que é a fonte macro aqui da nossa questão, então seria trabalho sobre QA, tá? Só que eu também posso dizer que o nosso trabalho ele é QA menos QB. Tá? Então eu posso simplificar isso aqui também e dizer que o nosso rendimento ele vai ser 1 menos QB sobre QA, tá? Eu posso usar tanto essa primeira relação quanto essa segunda relação sem problema algum, sem critério, tá? Sem estresse, né? Bom, e aí a gente entra, né, na máquina de calor, ou máquina de Carnot, tá? Que ainda é dentro desse contexto aqui ainda, tá? Nossa, deixa eu escrever Carnot certo aqui, coitado. Carnot, tá? Então, a máquina de Carnot, ela tem dois postulados, tá? O primeiro postulado, nenhuma máquina pode ter rendimento maior do que o rendimento ideal aqui de uma máquina térmica. Então, nenhuma máquina pode ter um rendimento maior do que esse, tá? Então, nenhuma máquina térmica pode ter um rendimento maior do que esse aqui que a gente mostrou. Esse daí é o primeiro postulado, tranquilo? Ou seja, isso daí é um modelo ideal, né? Então, ou seja, nenhuma máquina ela vai poder ter um rendimento superior a isso, tá? Senão ela seria uma mentira, né? Uma mentira operacional, tá? E o segundo postulado faz referência ao quê? Se a gente tem uma máquina térmica que está entre duas temperaturas, uma temperatura maior, uma temperatura menor, tá? E a gente tem essa diferença aí, a gente tem essa máquina funcionando, ela vai ter o mesmo rendimento independente do fluido que esteja passando. Então, ou seja, essa máquina térmica, né, ela transfere calor através de um fluido, né? Então você tem um fluido mais quente, aí ele realiza trabalho e ele vai para um lugar mais frio, né? Então a gente vai ter aí essa ideia, né? E aí ele realiza trabalho nesse processo. E esse segundo postulado diz o quê? Que independente de qual que seja o fluido, tá? O rendimento vai ser o mesmo. O rendimento ele só depende, né, da quantidade de calor mesmo e do trabalho realizado, ok? Bom, e aí a gente tem, né, o ciclo. Então, depois que a gente vê os dois postulados, né, e aí a gente tem o gráfico do ciclo da máquina de Carnot, tá? E o gráfico da máquina de Carnot é esse aqui. Aqui em tracejado de vermelho, né, a gente tem a marcação de duas isotermas. O que significa isso? São curvas com a mesma temperatura, tá? E na parte de cima você tem a temperatura maior e na parte de baixo você tem a temperatura menor, tá? Então essa linha de cima aqui, ela está na mesma temperatura, tá? Então a gente vai ter duas transformações. Olha só, perceba que aqui eu posso chamar de A, B, C e D. Então eu tenho duas transformações isotérmicas, que é a transformação de B para C e a transformação de D para A, porque eles mantêm a mesma temperatura. E a gente tem duas transformações que a gente diz elas diabáticas, ou seja, de manutenção do calor, tá? Então essa daqui, olha, essa daqui de cima e essa daqui de baixo, elas são curvas adiabáticas, tá? Então a gente vai ter essas curvas adiabáticas aqui em cima da nossa máquina térmica, beleza? Então a gente tem a nossa máquina térmica aqui e a máquina de Carnot, né, específica para a máquina de Carnot. Essa máquina de Carnot, esse ciclo aqui, ele vai representar aqui duas isotermas e duas adiabáticas. Então você tem dois processos isotérmicos, duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. E ele traz uma relação para a gente interessante, que é QB sobre QA, ele é igual a TB sobre TA. Então, para a máquina de Carnot, né, eu posso dizer também que o rendimento dela vai ser 1 menos TB sobre TA. Por que eu estou dizendo isso? Porque lembra que o rendimento a gente tinha feito aqui em cima 1 menos QB sobre QA. Então, se QB sobre QA é igual a TB sobre TA, eu também posso substituir aqui e dizer que o rendimento seria 1 menos TB menos TA. Bom, pessoal, essa é a discussão desse conteúdo, tá? Agradeço aí você ter me assistido, você ter me acompanhado. Fico à disposição para suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.